Boa noite, Dom. Para ser totalmente sincero, o que vou contar é real, embora seja bem provável que você não acredite em uma palavra do que vou dizer. Você pode até pensar que tudo não passa de uma invenção e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Honestamente, eu também duvidaria se não tivesse vivido isso com meus próprios olhos. E para ser franco, não há muito que eu possa fazer para provar que isso não é algo tirado direto de um livro de Stephen King. De forma curiosa, foi justamente esse episódio que me levou a mergulhar nas obras do autor. Acompanho este canal há muito tempo e percebi que você parece ser mais aberto a essas histórias inusitadas do que a maioria dos outros canais de horror. Há algo em comum entre essas experiências que desafiam a lógica. Elas tendem a acontecer quando estamos sozinhos, quase sempre à noite. E essas eram exatamente as circunstâncias da minha vivência inexplicável. E só para esclarecer, sou jornalista de uma grande publicação e escrever é o meu ofício. Então, se isso soar como uma história inventada, peço desculpas. Vou tentar ser o mais claro e objetivo possível. E claro, lembrem-se de que tudo que aparece online deve ser encarado com uma certa desconfiança. Não espero que vocês acreditem no que vou contar, mas peço que mantenham a mente aberta. Pois bem, tudo aconteceu no outono de 2006, na minha cidade natal, Austin, no Texas. Eu estava no último ano do ensino médio naquela época e, por azar, me vi na necessidade de caminhar para a escola todos os dias, já que a transmissão do meu Chevy Malibu tinha dado problema. Eu estava juntando dinheiro para um carro novo, com a faculdade se aproximando em menos de um ano. Uma manhã, durante a primeira aula, todos os alunos foram convocados ao ginásio para um anúncio importante. Quando todos se acomodaram, o diretor, Sr. Jackson, subiu ao pódio e, por meio de um sistema de som antigo e barulhento, deu uma notícia devastadora. Uma de nossas colegas, uma caloura chamada Lívia, faleceu no dia anterior, vítima de um atropelamento seguido de fuga. Lembro-me de ouvir falar disso vagamente no rádio, mas não tinha conhecimento de todos os detalhes até aquele momento. Foi uma tragédia e, ao mesmo tempo, assustador. Eu não conhecia a garota pessoalmente, mas o pensamento de que algum lunático estivesse vagando pela cidade à caça de estudantes do ensino médio para atropelar me deixou preocupado. Sendo um dos poucos veteranos que caminhava para casa após as aulas, sentia que poderia ser um possível alvo. Não tinha como pedir carona a nenhum dos meus amigos, pois a maioria deles pegava o ônibus ou ia direto para o trabalho depois da escola, e eu me recusava a pegar o ônibus por razões que prefiro não detalhar agora, para não fugir do assunto. Digamos apenas que minha escola tinha sua cota de encrenqueiros. Minha casa ficava a cerca de 20 minutos a pé do campus, o que não era nada ruim, mas o caminho que eu fazia passava por algumas ruas secundárias escuras, onde alguém poderia facilmente desaparecer. Ainda assim, afastei a ideia de que alguém poderia ter matado a garota de propósito. Quero dizer, Austin tinha sua parcela de motoristas bêbados e também era possível que tivesse sido apenas um motorista distraído com o celular. Eu me sentia péssimo pelo que aconteceu com aquela garota e esperava que a polícia pegasse o responsável por tirar a vida dela tão cedo. Uma semana depois, a escola fez um memorial para Lívia e a polícia seguiu com a investigação, mas a comunidade, em grande parte, seguiu adiante. Numa sexta-feira, eu e meu amigo Tom decidimos ir para a casa dele após as aulas e pedimos para o irmão mais velho dele, Rubens, comprar um pouco de bebida. Ficamos na varanda dos fundos fumando e jogando dardos, e de repente já era meia-noite. Eu tinha umas coisas do trabalho para resolver no dia seguinte e não queria dormir na casa do Tom, seria mais conveniente ir para casa. Tom estava apagado na varanda dos fundos, e eu disse ao irmão dele que meu pai iria me buscar, o que era mentira. Não queria incomodar o Rubens pedindo uma carona e, para ser sincero, ele não estava em condições de dirigir. Eu tinha bebido também, mas estava longe de estar bêbado. Minha casa ficava a uns 15 minutos a pé da casa do Tom, então desenhei um bigode no rosto dele com uma caneta preta, me despedi do Rubens e segui meu caminho. Cheguei finalmente a uma rua estreita e mal iluminada que conectava meu bairro à casa do Tom. Era um trecho de estrada que se estendia por cerca de meia milha, e ao final dela,
Minha casa estava logo ali, na esquina. A estrada era quase completamente escura à noite. Havia alguns postes de luz antigos alinhando a calçada, mas muitos não funcionavam, e os que ainda acendiam mal ofereciam qualquer luminosidade. Normalmente, eu não passava por ali nas minhas caminhadas da escola para casa, e, sendo sincero, raramente andava por Austin à noite. Por isso, naquele momento, um certo nervosismo tomou conta de mim. Estava quase na metade do caminho quando, de repente, todas as luzes da rua se apagaram ao mesmo tempo. Ótimo, murmurei para mim mesmo, sentindo o desconforto crescer. Parei por alguns minutos tentando deixar meus olhos se ajustarem à escuridão. A lua provavelmente estava nova, já que não me lembro de ver nenhuma luz natural no céu naquela noite. Mesmo assim, continuei caminhando e quando passei por um grupo de árvores à minha direita, avistei alguns holofotes distantes que iluminavam o suficiente para eu conseguir me guiar. Mas alguns minutos depois, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Era o rugido de um motor sendo ligado, seguido por um forte barulho de batida. Esse tipo de som é comum em encontros de carros antigos, mas, sozinho em uma estrada escura e deserta no meio da noite, aquilo era simplesmente aterrorizante. Instantaneamente, lembrei-me do que tinha acontecido com Lívia uma semana antes e comecei a observar ao redor, tentando localizar a origem do barulho. Nem por um segundo passou pela minha cabeça que eu poderia estar exagerando. Não havia sinais de faróis, mas o som estava muito próximo, o que significava que quem quer que tivesse ligado o carro estava provavelmente na mesma estrada que eu. O motor acelerou novamente, como se quisesse confirmar meus piores temores. Quando o motorista quer te intimidar, o som do motor acelerado é diferente, mais agudo e quase bestial. Eu havia alcançado uma parte da estrada onde os holofotes distantes eram bloqueados por uma grande parede de pedra que levava à entrada do meu bairro. A estrada também fazia uma curva, o que deixava apenas um vazio escuro à minha frente. Eu estava convencido de que o barulho de batida vinha daquela direção. A ideia de caminhar em direção ao som me aterrorizava. Então decidi que a melhor opção seria esperar e ver o que aconteceria. A parte racional da minha mente tentava me convencer de que era apenas uma brincadeira, mas o perigo vindo da escuridão dizia o contrário. Eu atravessei a rua devagar, indo em direção ao poste de luz do outro lado. Assim que cheguei lá, o som do motor cessou repentinamente, enquanto eu fitava a escuridão. Meu coração disparou. Eu sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. De repente fui atingido por um clarão dos faróis. O carro, surgido do nada, disparou em minha direção como um míssil. A luz intensa e o rugido do motor me deixaram atordoado, e eu tinha apenas segundos para reagir antes que ele me acertasse com a força de um trem. Pulei de volta para a estrada aberta, sentindo o metal do carro quase roçar em mim. Caí no chão com força, enquanto o som dos pneus freando ecoava no ar. Levantei-me rapidamente e olhei ao redor, esperando ver o carro voltando, mas não havia nada. Apenas uma rua deserta. Os postes de luz, que antes estavam apagados, agora iluminavam parcialmente o caminho. Fiquei ali, perplexo. O que tinha acabado de acontecer? Como um carro que quase me atropelou pôde desaparecer sem deixar rastro. Não havia faróis sumindo à distância. Nos minutos seguintes, eu estava sem saber o que pensar. Quando o choque passou, decidi que o melhor era correr para casa. Tentei racionalizar. Talvez eu estivesse mais bêbado do que imaginava e quase fui atropelado por um carro qualquer. Mas isso não fazia sentido. Eu já havia bebido muito antes e naquela noite eu estava longe de estar no meu limite. O som daquele motor acelerando me tirou completamente qualquer traço de embriaguez. Lembro-me claramente dos faróis vindo direto para mim e de ver minha vida passando diante dos meus olhos antes de pular de lado. O motor parecia de um monstro, como se alguém tivesse investido muito esforço para torná-lo tão poderoso. Consegui apenas um vislumbre do que estava por trás dos faróis. Acho que era um desses carros clássicos, tipo um GTO ou um Camaro antigo, mas o que me intriga até hoje é que ele desapareceu assim que me desviei. Levantei-me, ouvi o som dos pneus, mas não havia mais nada. Guardei essa experiência para mim mesmo.
Como eu iria contar para os outros que quase fui atropelado por um carro fantasma? Até hoje, não sei o que pensar sobre isso. Às vezes, cogito que talvez tenha sido um pesadelo bizarro, mas sei que isso não faz sentido. Curiosamente, a polícia nunca encontrou o carro que matou Lívia e sua morte continua sem solução. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Antes de começar minha história, vou oferecer um pouco de contexto. Tudo isso aconteceu no verão de 2014. Na época, eu tinha 22 anos e estava prestes a completar 23 no outono. Não vou revelar minha localização por questões de privacidade, então farei algumas pequenas mudanças. Sou uma mulher e moro em uma cidade universitária pequena, onde vivi minha vida inteira e também me formei. A cidade tem uma rica história, mas infelizmente também sofre com um problema de drogas. Fora isso, não acontecem muitas coisas estranhas por aqui. Eu trabalhava em um posto de gasolina que era de um parente. Meu marido e eu fazíamos turnos alternados. Eu era responsável pelo turno da manhã, então acordava cedo por volta das 3:30 ou 4 horas para abrir a loja às 5 horas. Nunca tive medo de andar até o carro no escuro, já que cresci no campo, longe da cidade. Eu adorava o ar livre mesmo à noite. Costumava me deitar na grama para olhar as estrelas, e meus amigos e eu sempre brincávamos de fantasmas no cemitério, à noite. Fazíamos as coisas normais de adolescentes, nos divertindo durante as horas mais escuras. Tínhamos um terreno de cerca de 4 acres, e ninguém nunca nos incomodava. Então, ficar no escuro nunca foi algo que me causasse medo. O que nunca me acostumei foi ao ambiente urbano, já que sempre fui mais ligada à vida no campo. E até hoje não sou muito fã da cidade. Agora que já dei esse contexto, posso começar a contar a história. São 2 episódios, então peço um pouco de paciência, pois os eventos aconteceram muito próximos um do outro. Como eu já mencionei, tudo começou no verão de 2014. Eu estava me preparando para o trabalho, como de costume. Entrei no carro e comecei a sair da garagem quando notei um homem caminhando pela rua, arrastando uma mala. Enquanto me aproximava, me perguntei por que alguém estaria andando com uma mala às 4:40 da manhã. Por um momento pensei em parar e abaixar a janela para perguntar se ele precisava de ajuda ou se queria que eu chamasse a polícia, mas senti um desconforto. Sempre me ensinaram a não falar com estranhos, muito menos oferecer carona, então nem cogitei deixá-lo entrar no meu carro. Apesar de ser uma pessoa que gosta de ajudar, eu não faria nada que colocasse minha segurança em risco. Quando saí com o carro, o homem começou a caminhar na direção do meu veículo. O medo tomou conta de mim e eu acelerei pela rua. Olhei pelo retrovisor e vi que ele simplesmente ficou parado, me observando. Eu sabia que algo estava errado com aquele homem e agradeci a mim mesma por não ter parado para ajudar. Sei que alguns podem pensar que eu estava exagerando, mas, honestamente, por que ele andaria direto na direção do meu carro? E por que estaria na rua com uma mala naquele horário? Ao chegar no trabalho, liguei para a polícia e relatei o que vi. Expliquei que morava naquele bairro há 4 anos e nunca tinha visto aquele homem antes. Eles me disseram que mandariam uma viatura para dar uma volta pela área. As horas passaram e eu não recebi mais nenhuma notícia. Resolvi ligar de novo e a resposta foi a mesma. Nenhum sinal do homem. Deixei para lá e continuei com meu dia. Mais tarde comentei o incidente com meu marido. E ele achou que era apenas alguém voltando do aeroporto, embora o aeroporto mais próximo estivesse a 1 hora de distância. Ele achou que eu estava exagerando. Algumas semanas depois, conversando com um cliente, mencionei o caso. Na hora que falei sobre o homem com a mala, meu cliente ficou visivelmente perturbado. Ele me contou que a polícia tinha descoberto corpos em malas na nossa região recentemente. Meu corpo todo se arrepiou e meu coração disparou. Ele me perguntou se eu lembrava da aparência do homem, mas, sinceramente, não consegui vê-lo muito bem. Não tenho certeza se era o assassino das malas.
Mas uma coisa é certa: estou aliviada por não ter parado para ajudar aquele homem. Alguns meses depois, estava me preparando para o trabalho novamente. Saí pela porta dos fundos do meu apartamento. Como morávamos no fim do corredor, achei que seria mais prático estacionar meu carro perto da porta dos fundos, em vez de andar todo o corredor. Além disso, as vagas na frente do prédio geralmente estavam ocupadas. Havia um caminho de cimento cercado por grandes pinheiros que levava até o estacionamento de trás. Ainda estava escuro quando abri a porta. Assim que saí, vi a silhueta de um homem grande correndo em minha direção. Sem pensar duas vezes, bati a porta com força e corri de volta para dentro do apartamento. Meu coração estava disparado. Nunca corri tão rápido na minha vida. Quando cheguei ao quarto, meu marido, que estava dormindo, se levantou assustado e perguntou o que havia acontecido. Contei o que vi, e ele foi até a porta para olhar pelo olho mágico, ver se encontrava alguém no corredor. Ele não viu nada. Abriu a porta um pouco e deu uma olhada ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Eu ainda tremia quando ele me acompanhou até o carro mais tarde. Fui muito sortuda por ter um marido tão atencioso. Mais tarde, naquele dia, quando ele chegou ao posto de gasolina para o turno dele, me disse para sempre estacionar na frente, onde havia mais iluminação. Naquela mesma semana, comprei um spray de pimenta caso precisasse algum dia. Isso já faz 7 anos, e ainda bem que nunca precisei usá-lo. Quero deixar um alerta. Mesmo se você se sentir seguro no seu bairro, tome precauções. Sempre estacione em lugares bem iluminados, especialmente se trabalha cedo como eu. Mantenha um spray de pimenta ou algo para se proteger e esteja sempre atento ao que acontece ao seu redor. Você nunca sabe quem pode estar escondido nas sombras, esperando uma oportunidade. E se algo parecer fora do normal, confie no seu instinto. Se estiver gostando dos relatos, já deixa o seu like. Ele ajuda demais o canal. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Meu nome é Laura e quando eu tinha 21 anos, fui morar com meu ex-namorado no sul da Califórnia. Foi a primeira vez que tive a liberdade de viver por conta própria, longe dos olhares atentos dos meus pais, e essa nova independência me deixou um pouco imprudente. Morávamos em um bairro considerado seguro, com casas bonitas em cada esquina. A Universidade Cal State ficava perto, e raramente ouvíamos falar de crimes violentos por ali. Numa sexta-feira à noite, em julho, por volta da 1h da manhã, estávamos entediados e decidimos sair do apartamento quente para pegar um ar. Caminhamos alguns quarteirões até um parque agradável, onde havia um lago artificial onde patos e gansos costumavam se reunir. O parque tinha bancos espalhados ao redor do lago, onde as pessoas podiam sentar e observar o movimento da água. Era uma noite clara, com a lua cheia no céu, típica de um verão no condado de Orange. O parque era rodeado por árvores altas e arbustos densos. Meu namorado era magro e tinha cabelos longos. Eu, naquela época, media 1,65 m e pesava 45 quilos. Sentamos em um banco para admirar a água, que ondulava suavemente sob a luz da lua. Atrás de nós, as árvores e arbustos formavam uma cortina de sombras. Do nada, os faróis de uma viatura policial iluminaram o estacionamento próximo. O carro acelerava passando sobre os lombadas com força, enquanto as luzes vermelhas e azuis piscavam intensamente. O carro de polícia parou bruscamente e um holofote foi direcionado para as árvores. Imediatamente pensamos: não deveríamos estar aqui, o que diabos estamos fazendo? Talvez estivéssemos um pouco alterados, o que definitivamente não ajudava. Sabíamos que a polícia tinha nos visto, então decidimos ficar onde estávamos. Se corrêssemos, o risco de sermos perseguidos ou presos era alto. No entanto, o policial não se aproximou de imediato. Ficamos ali, observando, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Achamos que o policial poderia ter flagrado algum tráfico de drogas, mas era difícil ver qualquer coisa por entre as árvores. Depois de um tempo, ele finalmente veio até nós. Pensamos que seríamos multados ou presos por estar no parque após o horário de fechamento.
mas o que ele nos disse foi muito mais assustador do que qualquer multa. O policial estava fazendo uma patrulha de rotina quando viu um homem nos observando entre as árvores. Ele nos explicou que, como meu namorado era magro e tinha cabelos longos, o homem provavelmente pensou que éramos duas mulheres, vendo-nos de costas. O ego do meu namorado, claro, ficou abalado. Quando o policial percebeu que o homem estava se aproximando lentamente de nós, ele ligou as luzes da viatura e acelerou para intervir. O que o policial encontrou com o homem foi apavorante: facas, algemas, fita adesiva e uma arma. O kit básico de um sequestrador. Fiquei paralisada de medo. Tivemos muita sorte de o policial ter notado aquele homem antes que algo pior acontecesse. Agradecemos ao oficial e voltamos ao nosso apartamento em silêncio, sem trocar uma palavra. Me sinto muito sortuda por estar viva hoje, e desde então nunca mais voltamos àquele parque. Se ainda estiver por aqui ouvindo os relatos, comente qual o horário que está assistindo e de que cidade você é. Bem, agora vamos continuar. Quando eu tinha 16 anos, era comum escapar de casa para explorar prédios abandonados da região e fazer aquelas travessuras típicas de adolescente com meus dois amigos, Noah e Lucas. A gente vivia numa cidadezinha na Irlanda. Em uma noite específica, por volta das 22 horas, tínhamos acabado de encerrar uma maratona de 2 horas jogando Call of Duty. Decidimos explorar um posto de gasolina abandonado que encontramos no início daquela semana. Chegamos ao lugar deserto que ficava em uma estrada antiga, coberta de mato, onde nem postes de luz existiam. Quando estávamos indo em direção ao prédio, Lucas reparou em um carro estacionado no fundo do estacionamento. Era um Nissan cinza bem velho. Ficamos imaginando como ele tinha conseguido passar pela estrada tomada pelo mato. Lucas estava visivelmente tenso e perguntou: "Não seria melhor irmos embora?" Noah brincou com ele, dizendo que estava com medo, e eu entrei na brincadeira também, mas por dentro o carro me deixava meio desconfiado. Fomos investigar o Nissan e ele parecia estar surpreendentemente bem conservado. Olhando agora, isso deveria ter sido um sinal para desistirmos. Mesmo assim, continuamos em direção ao posto. Todas as portas e janelas do primeiro e segundo andares estavam vedadas com tábuas. Demos a volta no prédio até encontrar uma porta nos fundos, fechada com uma tranca velha e frágil. Noah pegou um pedaço de madeira que achamos ali perto e quebrou a tranca, enquanto Lucas empurrava a porta. Um som de sinos ecoou pela loja, nos fazendo recuar por um segundo, até que percebemos que era só uma daquelas correntes que faz barulho quando a porta abre. Entramos e começamos a explorar o interior do posto, que acabou sendo uma decepção. O lugar estava cheio de entulho espalhado e algumas prateleiras velhas que um dia já tinham sido usadas para estoque. Depois de vermos tudo o que tinha no primeiro andar, decidimos subir para o andar de cima. Lá havia apenas um grande escritório com várias cadeiras e mesas, além de uma grande mesa posicionada no meio da sala. Noah tirou 3 garrafas de cerveja da mochila, e foi aí que começamos a relaxar e puxar algumas cadeiras para sentar. Depois de bebermos um pouco, nosso riso foi cortado por um som que no início achamos ser de sirenes de polícia, mas logo percebemos que era o alarme do Nissan que estava estacionado lá fora. Espiei por um buraco em uma das janelas fechadas com tábuas e vi um homem grande e careca ao lado do carro. O susto foi tanto que deixei minha garrafa cair no chão. O vidro da garrafa se espatifou no piso e o homem que estava do lado de fora imediatamente olhou em direção às janelas. Nós nos jogamos no chão e nos escondemos debaixo da mesa grande, permanecendo ali por um tempo que parecia interminável, até que o alarme finalmente parou. Logo depois, todos ouvimos o som das correntes no andar de baixo balançando e a porta se abrindo com um rangido. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir no peito enquanto ouvíamos a voz do homem dizer: "Eu sei que vocês estão aqui." Ele começou a gritar ameaças, dizendo que havíamos cometido um erro terrível ao invadir o local e danificar o carro dele, o que nos deixou confusos, já que não havíamos feito nada com o carro. Então,
ouvimos os passos pesados dele começarem a subir as escadas, se aproximando do nosso esconderijo. De onde estava, consegui ter uma boa visão do homem quando ele apareceu. Ele era enorme e parecia ser capaz de enfrentar nós três com facilidade. Começou a vasculhar a sala, repetindo em um tom perturbador: "Saiam, saiam, onde quer que estejam." O homem se aproximava cada vez mais da mesa quando algo inesperado aconteceu. Noah saiu debaixo da mesa e quebrou sua garrafa de cerveja na cabeça do homem, fazendo-o cair no chão. Quando ele desabou, uma grande faca escorregou de sua mão. Aproveitamos o momento e corremos o mais rápido que conseguimos. Enquanto fugíamos, ainda ouvíamos seus passos pesados descendo as escadas. Nos embrenhamos pela floresta ao redor e nos guiamos pelas árvores até chegar à minha casa. Naquele momento eu nunca tinha me sentido tão aliviado por estar viva. 2 anos se passaram desde aquela noite, e até hoje não sei o que teria acontecido se aquele homem tivesse nos alcançado. E, sinceramente, prefiro não descobrir. Cresci em uma cidade de tamanho razoável, que ficava entre 45 minutos e 1 hora de distância da segunda maior cidade do estado, famosa por seus 3 rios e inúmeras pontes. Sou o caçula de 3 irmãos. Minha mãe trabalhava como gerente geral no campo de golfe do meu avô, e meu pai era tenente da polícia estadual. Apesar de não termos uma vida luxuosa, também não éramos pobres. Meu pai, sendo policial, era rigoroso quando precisava, mas meus irmãos e eu aprendemos desde cedo a sempre tratar os outros com respeito, independentemente da situação. Por conta de alguns problemas familiares que prefiro não entrar em detalhes, nunca fui muito próximo dos meus pais ou irmãos. Mesmo assim, isso me fez valorizar ainda mais meu pai. Acho que o que temos em comum é a vontade de proteger aqueles que amamos, mesmo que seja necessário colocar nossa própria vida em risco. Um dia, fui para o centro me encontrar com alguns amigos em um lugar que ficava a cerca de meio quilômetro do estádio de futebol da escola. Naquela época, éramos todos adolescentes e andávamos de bicicleta por aí. Depois de algum tempo, percebi que minha bicicleta tinha sumido. Meus amigos e eu procuramos por perto, mas não encontramos nada. Então liguei para o meu pai, que estava em casa. Ele veio ao meu encontro de carro. Todos esperávamos que ele ficasse bravo, mas para nossa surpresa ele não estava. Acho que estava de bom humor naquele dia. Meus amigos foram para casa em suas bicicletas, prometendo voltar para ajudar a vigiar a minha, enquanto meu pai e eu voltávamos de carro. No caminho, vimos 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, vindo por uma rua lateral. Um dos homens estava empurrando a minha bicicleta. Avisei meu pai: "Ei, ali está a minha bicicleta." Ele parou o carro imediatamente e encostou. Nós 2 saímos. Fiquei internamente rindo ao ver meu pai agir como um policial durão com os 3. Ele colocou a mulher e um dos homens contra a parede, com o rosto colado nela, e derrubou o outro homem, que estava com minha bicicleta. Peguei a bicicleta e coloquei na caçamba do caminhão. Como estávamos em desvantagem numérica, meu pai me disse: "Jake, entra no caminhão para que eles não vejam seu rosto." Teimoso, respondi: "Que se dane." Fiquei lá à vista de todos, até que a polícia chegou e prendeu os 3. Essa foi uma decisão da qual eu acabaria me arrependendo. 2 anos depois, quando eu tinha 18, voltei para casa depois de passar um tempo em uma escola militar. Algumas das coisas que aprendi lá foram úteis. Uma noite, estava correndo por volta das 18 horas, quando um carro passou por mim em alta velocidade. Ele diminuiu e parou em um sinal de pare logo à frente. Achei estranho aquele carro estar ali, simplesmente parado, me observando. Mesmo assim, tentei memorizar o máximo de detalhes possível enquanto ele passava pela frente da minha casa. Assim que cheguei à porta, o carro seguiu lentamente rua abaixo, passando pela minha casa. Naquele momento não dei muita importância. Talvez fosse só alguém perdido ou algo do tipo. Avançando cerca de uma semana, estava terminando outra corrida. Entrei pela porta da frente que dava diretamente para a cozinha.
Quando cheguei perto da pia para jogar um pouco de água no rosto, ouvi um barulho alto do lado de fora, seguido de mais 3 em rápida sequência. Graças à minha experiência, reconheci o som de tiros imediatamente e, sem pensar muito, me abaixei, rastejei até a porta e peguei um dos tacos de beisebol do meu irmão antes de sair correndo. Eu sabia que um taco de beisebol não era páreo para uma arma de fogo, mas, na minha cabeça, a ideia era surpreender o atirador e acertá-lo antes que ele tivesse a chance de reagir. Quando saí, só consegui ver as luzes traseiras de um carro desaparecendo no fim da rua. E, para meu choque, era o mesmo carro da semana anterior. Felizmente, eu estava sozinho em casa naquela hora. A notícia se espalhou rápido na cidade e meus irmãos, claro, não deixaram passar a oportunidade de me provocar, perguntando com sarcasmo: "Você tentou ser o herói quando não tinha ninguém por perto, né?" Eles achavam que eu tinha perdido a cabeça, correndo em direção aos tiros armado apenas com um taco de beisebol. Uns 2 ou 3 dias depois, a polícia nos ligou para avisar que tinham prendido o responsável. E, para minha surpresa, era o mesmo cara que tinha roubado minha bicicleta 2 anos e meio antes. Ele foi condenado a 10 anos por tentativa de homicídio. Mais tarde, descobri que ele acabou sendo liberado antes do tempo. A vida seguiu e eu me tornei um técnico de emergências médicas. Quando completei 26 anos, voltei à minha cidade natal para visitar meus pais. Ao entrar na cozinha, notei um jornal sobre a mesa com a manchete: "Mulher local desaparecida, veículo encontrado abandonado." Comecei a ler o artigo, mas mal passei do início quando, tomado pela raiva, virei a mesa da cozinha. Segundo o artigo, o namorado da mulher desaparecida era o mesmo homem que tinha roubado minha bicicleta e atirado na casa dos meus pais anos antes. E o pior, ele não foi preso nem acusado de nada relacionado ao desaparecimento. Desde aquele dia, passei a carregar uma pistola comigo, exceto quando estou no trabalho. Me afastei da minha família por um tempo, lutando contra episódios de paranoia, mas, como dizem, a vida continua. Ainda trabalho como técnico de emergências e o homem que atirou na minha casa foi preso por outras acusações, até ser encontrado morto algum tempo depois. Oi, Dom. Meu nome é Amanda e, em 2014, entrei em um grupo no Facebook que foi criado para pessoas da cidade onde cresci, no sul da Califórnia. No grupo, as pessoas compartilhavam lembranças da cidade e todos pareciam legais, com exceção de uma pessoa. Sempre tem aquele cara. Esse sujeito acabou se desentendendo com um dos administradores, chamado David, e foi expulso do grupo. Vale mencionar que na época eu estava nos meus 30 anos, enquanto a maioria dos membros do grupo tinha pelo menos 20 anos a mais que eu. David, que estava chegando aos 60 anos, era casado e tinha filhos mais ou menos da minha idade. Ele gostou de mim, e como era casado, eu não pensei que essa amizade pudesse ir além disso, mas estava enganada. Ele me achava uma pessoa fácil de lidar e com os pés no chão. David e eu trocamos números de telefone, e ele passou a me enviar mensagens com bastante frequência. Porém, ele começou a ultrapassar limites. Descobriu onde eu morava, meu número de telefone fixo e até o endereço da minha mãe na Califórnia. Ele tinha uma assinatura daqueles sites que reúnem informações pessoais, como idade, telefone, parentes e endereços antigos. David até descobriu a data do meu aniversário pelo Facebook e me enviou flores. Agradeci, mas comecei a achar o comportamento dele estranho. Ele estava se tornando invasivo. Logo começou a reclamar que a esposa só se importava com suas pílulas de dor e dinheiro. Foi nessa época que conheci o homem que eventualmente se tornaria meu marido e, claro, anunciei isso no Facebook. Quando David soube, teve uma reação explosiva dizendo: "Você deveria saber que eu estou apaixonado por você." Eu o confrontei. "Você é casado. Como pode estar apaixonado por outra mulher?" A partir desse momento, ele começou a me enviar de 10 a 20 mensagens por dia, variando entre xingamentos e pedidos desesperados de desculpas. Bloqueei seu número, mas ele passou a bombardear meu telefone fixo com ligações. Na maior parte do tempo, deixei o telefone desligado para evitar suas mensagens de voz. Certa vez,
Movida pela curiosidade, resolvi ouvir algumas das mensagens de voz que ele tinha deixado. Em uma delas, ele dizia que eu lhe devia $13.000. A partir daí, ele começou a fazer ameaças, dizendo que viria até a minha casa e também faria uma visita à casa da minha mãe. Imediatamente bloqueei-o no telefone fixo e avisei minha mãe sobre a situação. No entanto, ele foi esperto e começou a me mandar mensagens de números aleatórios espalhados por toda a Califórnia. Ele até enviava cartas para a minha casa e nada do que estava escrito fazia sentido. Foi nesse ponto que percebi que precisava de uma ordem de restrição. Tentei 2 vezes através do tribunal do meu condado, mas, como eu morava no estado de Washington e ele na Califórnia, o juiz não concedeu, já que vivíamos em estados diferentes. Quando David descobriu que eu não conseguiria a ordem de restrição, passou a me enviar mais mensagens cheias de ódio dizendo: "Você nunca vai se livrar de mim." Decidi tentar novamente, levando essas novas mensagens ao tribunal. David mandou uma carta de contestação, alegando que era servidor público e eletricista de profissão, além de estar em auxílio-doença. Disse que não podia dirigir por mais de meia hora, sem sentir dores insuportáveis, e questionou como poderia vir até Washington. No entanto, eu sabia que isso não era verdade, já que ele postava no Facebook o tempo todo sobre suas viagens de moto até Malibu. Mesmo com essas evidências, a ordem de restrição foi negada. Fiquei frustrada com o sistema. Bloqueei-o em todas as redes sociais, e-mails e números de telefone, mas ele continuava a me ligar de novos números. Em seguida, ele criou um perfil falso no Facebook com minha foto de perfil e começou a enviar solicitações de amizade para meus amigos. Eu só descobri isso quando um amigo me enviou uma mensagem dizendo: "Recebi um pedido de amizade seu, mas achei que já éramos amigos." Foi então que percebi que o perfil falso estava postando coisas horríveis sobre mim. Meu amigo denunciou e o Facebook acabou removendo a conta. Troquei meu número de celular e me mudei. As coisas se acalmaram por um tempo, até que David me encontrou no LinkedIn. Deletei minha conta do LinkedIn e eventualmente também excluí meu Facebook. Mesmo assim, ele apareceu me seguindo no YouTube. Não sabia como remover alguém de lá, então o bloqueei. Para encerrar essa história maluca, ele ainda deixou mensagens dizendo: "Você tem que falar comigo ou não vou te dar outra opção." Mas eu sabia que não havia mais nada a fazer além de continuar a bloquear todas as suas tentativas de contato. Contar histórias não é exatamente meu ponto forte, mas vou fazer o meu melhor. Meu nome é Olivia, tenho 21 anos, e quando essa história aconteceu, eu tinha 19. Há pouco tempo me mudei para o apartamento de 2 quartos dos meus pais no Kentucky, levando comigo meus 2 cachorros, Thor e Apollo. Convidei meu namorado Diego e meu amigo Fábio para morar comigo. Claro que eles precisavam dividir o aluguel. O bairro não era dos melhores. Muitas figuras estranhas rondavam por ali à noite, mas o aluguel era acessível e eu podia ficar com meus pets. Para que você entenda melhor, o prédio tinha 3 andares. O primeiro era como um porão, com 2 apartamentos e uma garagem. Havia uma escada que levava ao 2º andar, onde havia 4 apartamentos, e o meu era o da esquerda. Ao lado da minha porta, havia outra escada que subia para o 3º andar. Eu morava em um dos 2 apartamentos do 2º andar com quintal, pois tecnicamente ficavam no nível da rua. Certa noite, Diego e eu estávamos passeando com os cachorros, e depois planejávamos nos preparar para dormir. Fizemos o contorno do prédio porque Thor e Apollo não eram muito sociáveis com desconhecidos, e alguém tinha acabado de estacionar na frente. Thor e Apollo, 2 Border Collies de 45 quilos cada, embora não fossem gigantes, tinham um latido forte e intimidador. Eu sempre tentava evitar que assustassem os vizinhos ou seus filhos, e claro, não queria que machucassem ninguém. Não acredito que fariam isso, mas não queria arriscar. Amo meus cães, mas um processo judicial não soa divertido. Enquanto eles cuidavam das necessidades e eu conversava com Diego, percebemos um cara de camisa rosa encostado na parede do apartamento em frente ao nosso.
Naquela época, aquele apartamento estava vazio, servindo apenas como depósito. Não morava ninguém lá, e ninguém deveria estar ali à noite. Então, o fato de ele estar por ali já parecia suspeito, mas tentamos ignorar. Até que o sujeito chamou. Ei, nós o ignoramos, afinal não fazíamos ideia de quem ele era. E como mencionei, meus cães não eram muito amistosos com estranhos. Apolo, claro, ouviu o cara e começou a rosnar e latir, o que fez Thor reagir da mesma forma. Eu sussurrei para Diego. Vamos evitar esse cara e dar a volta pela frente para deixar os cachorros terminarem. Continuamos nosso caminho como se nada estivesse acontecendo enquanto eles farejavam. Nossa conversa foi interrompida de novo quando os cães começaram a rosnar e latir em direção à entrada do prédio. O homem de camisa rosa estava nos observando. Havíamos nos afastado, caminhando para os fundos, e lá estava ele, parado bem em frente ao nosso prédio. Não dava para saber há quanto tempo ele estava ali nos observando. Assim que percebemos sua presença, o sujeito saiu da entrada, atravessou o quintal e sumiu atrás do prédio. Os cães terminaram o passeio, então seguimos para a entrada da frente. Quando chegamos à porta, o homem da camisa rosa, acompanhado de outro usando óculos, apareceu correndo pela escada dos fundos, vindo em nossa direção. Rapidamente entrei com Diego e os cães, bati a porta e tranquei. Embora não morássemos ali há muito tempo, já conhecíamos alguns vizinhos e pessoas do prédio ao lado. A situação era muito estranha, pois eu nunca havia visto esses dois homens por ali. De repente ouvimos 3 batidas suaves e ritmadas. Espiei pelo olho mágico e lá estavam os dois, do lado de fora da porta. Não ia abrir para descobrir o que queriam. Então, bateram novamente. Optamos por não responder, torcendo para que fossem embora. Mas, em vez disso, começaram a bater mais forte, gritando para que abríssemos a porta. O pânico tomou conta. Fábio saiu do quarto para vigiar as janelas dos fundos, enquanto Diego ficava de olho na porta da frente. Depois de um tempo, os gritos e batidas diminuíram. Diego comentou: Acho que foram embora, não vejo mais ninguém. Estávamos nos acalmando, mas não por muito tempo. Fábio falou: Eles estão espiando pelas nossas janelas, estão procurando um jeito de entrar. Foi então que ouvimos um barulho alto em uma das janelas, seguido pela fala de Fábio. Eles jogaram uma pedra. O que está acontecendo? Quem são esses caras? Logo depois começou um som de arranhões na porta da frente. Diego foi verificar e viu que o homem de óculos estava fora do campo de visão, encostado ao lado da porta. Continuaram batendo, exigindo que saíssemos, além de fazerem barulhos estranhos e jogarem coisas nas janelas. Ninguém quis chamar a polícia, já que éramos stoners convictos e o apartamento estava cheio de parafernália. Além disso, tínhamos fumado mais cedo naquele dia, então a paranoia tomou conta e não parecia uma boa ideia ligar para as autoridades. Em vez de chamar a polícia, fui para um canto mais tranquilo do apartamento e liguei para meus pais. Meu pai é um homem enorme com quase 1,90 m de altura, construído como uma parede. Minha mãe atendeu o telefone e depois que expliquei a situação, ela usou o celular do meu pai para ligar para meu primo, que morava mais perto e também tinha uma arma. Ele pegou seu Jeep e estacionou do outro lado da rua, com uma visão clara da entrada do prédio. Ele confirmou que os caras estavam circulando, tentando se esconder e entrar no prédio. Um deles até tentou rastejar pela varanda. Minha mãe pediu ao meu primo que não os confrontasse e esperasse até que ela e meu pai chegassem. Aqueles homens continuaram agindo por mais uns 40 minutos, até que meu primo os perdeu de vista. Não demorou muito para meus pais chegarem, e eles encontraram um grupo de pessoas em um grande círculo, espancando o homem de camisa rosa. Corri para fora do apartamento e fiquei olhando enquanto minha mãe saía do carro falando: Quem foi que estava batendo na porta da minha filha? As pessoas rapidamente se dispersaram e o homem de óculos apontou para o sujeito de camisa rosa, que estava no chão, com manchas de sangue e tentando se levantar. Vi meu pai se aproximar dele e perguntar o que ele queria. O cara começou a gaguejar um pedido de desculpas mal formulado, dizendo: Eu não quis. Meu pai, firme, perguntou por que ele tinha continuado com aquilo por tanto tempo. Depois de mais alguns resmungos, meu pai pegou o homem pela camisa e o empurrou, lançando-o a pelo menos 1 metro de distância.
Nunca vou esquecer quando meu pai gritou para ele ir embora e nunca mais voltar. Logo depois, a polícia chegou e começou a questionar o que estava acontecendo. Eles explicaram que haviam recebido uma denúncia sobre um grupo de pessoas agredindo um jovem, mas isso não tinha nada a ver com o tormento que eu e meus colegas de apartamento havíamos suportado. Os policiais confirmaram que algo realmente havia acontecido na nossa porta, observando as marcas longas e profundas de arranhões, que deduziram terem sido feitas com uma faca. Nem consigo imaginar o que teria acontecido se tivéssemos aberto a porta naquela noite. Mais tarde, descobrimos que o rapaz confundiu meu namorado com outra pessoa, alguém com quem ele tinha uma rixa e que morava no prédio ao lado. Assim que o contrato de aluguel terminou, todos nós nos mudamos. Fábio voltou para sua cidade natal e Diego e eu fomos morar com meus pais. 4 meses depois, minha mãe viu uma notícia sobre o mesmo sujeito. Seu nome era John Harvey e ele foi preso por incendiar uma casa em uma cidade próxima. Fico aliviada por não termos aberto a porta naquela noite e especialmente por nosso apartamento não ter sido incendiado com os cães dentro. Sou eternamente grata ao meu pai por chegar tão rápido e ao meu primo por estar lá vigiando. Como lição final, fiquem sempre atentos ao que acontece ao seu redor. Se alguém te der uma sensação estranha, a melhor escolha é se afastar o máximo que puder. Isso aconteceu no verão de 2019. Sou de Morgan Hill, Califórnia, mas essa história aconteceu em Gilroy, uma cidade vizinha. Todo ano, Gilroy organiza um festival para atrair pessoas aos negócios locais e aumentar a receita. Quando eu era criança, costumava ir todo ano com minha família, mas o evento foi ficando mais esquisito com o tempo. Na época, eu tinha 21 anos e meu namorado Pedro e eu íamos encontrar minha tia e minha prima no estande delas. Era o primeiro ano delas como vendedoras, então eu queria mostrar meu apoio. 3 coisas importantes para saber. 1, era a primeira vez do meu namorado no festival. 2, minha prima estava grávida de 8 meses. E 3, a filha mais velha da minha prima decidiu não ir e ficou com meu tio, cuja casa ficava perto do evento. Estacionamos na casa do meu tio, trocamos algumas palavras com ele e seguimos a pé até o festival. Felizmente entramos de graça por causa da minha tia. Notei que a segurança não estava muito rígida, já que Pedro passou com sua ferramenta Leatherman no cinto e ninguém sequer se preocupou em me revistar. Depois de atravessar a multidão, chegamos à tenda da minha família. Cerca de 25 minutos depois, minha prima foi ao banheiro e Pedro saiu para explorar outros estandes, enquanto eu continuava conversando com minha tia. Passados 5 minutos, ouvi um som alto, um estalo. As pessoas pensaram que era da casa de pulos, a uns 60 metros, ou talvez um foguete de artifício. Por uma vez, confiei nos meus instintos e fiz contato visual com minha tia. Nos 30 segundos seguintes, houve uma chuva de tiros e as balas passaram pelas tendas, enquanto centenas de pessoas gritavam e corriam desesperadas. Como todo mundo, me joguei no chão e vi 2 crianças próximas. Elas se enfiaram debaixo de mim para se proteger e a mãe delas correu até nós, cobrindo os 3. Eventualmente, rastejamos e nos escondemos atrás de uma mesa que havia sido virada. Deitei de barriga para baixo, observando minha tia. Foi quando a ouvi gritar pela minha prima e o pânico tomou conta de mim. Sempre ouvi falar que em situações perigosas, ou você luta ou foge. Eu escolhi lutar. Levantei e corri para fora da tenda, gritando pela minha prima. As balas ainda passavam perto de mim, então fiquei abaixada enquanto tentava me dirigir aos banheiros. No entanto, não consegui ir muito longe. Do nada, Pedro apareceu, agarrou meu tornozelo e me puxou para debaixo da mesa onde ele estava escondido. Meu namorado sempre foi muito tranquilo e controlado, então ver o rosto dele perder a cor me deixou apavorada. Foi nesse instante que ouvi um apito alto e senti algo bater na minha cabeça. Quando toquei no cabelo, percebi que era um cartucho de bala que havia caído em mim no meio daquela confusão. De alguma forma, não tínhamos notado que o atirador estava bem ao nosso lado.
Pedro e eu tentamos escapar, e eu corri tão rápido que acabei chutando o sapato esquerdo. É um milagre não termos sido atingidos por aquele maníaco. Finalmente um policial chegou e começou a atirar no atirador, forçando-o a se esconder. Nesse momento meu cérebro finalmente clicou. Eu precisava correr. Vale destacar que eu era atleta de cross-country e atletismo, mas tive que parar por conta de uma lesão no joelho. Só que naquele instante, meu corpo simplesmente ignorou isso. Meus joelhos travaram no lugar e eu corri como se ainda estivesse no ensino médio. Quando saímos do parque, liguei para o meu tio. Ele disse para irmos rapidamente até a casa dele. Assim que o vi do lado de fora, desabei nos braços dele chorando, dizendo que não conseguia encontrar minha tia ou minha prima. 15 minutos depois, vimos minha tia e a amiga dela que estava trabalhando com ela no estande. Elas apareceram na esquina e todos nos abraçamos e choramos por o que pareceu uma eternidade. Ninguém sabia da minha prima, o que nos deixou ainda mais assustados. Finalmente, recebemos notícias. Minha prima havia sido colocada em um ônibus com várias crianças e levada para um campo onde os carros do evento estavam estacionados. Quando chegamos lá, desabamos em lágrimas e nos abraçamos. Ela estava bem, sem ferimentos, mas contou que o primeiro som que todos ouviram foi um disparo errado que caiu perto dos seus pés. Ela contou que olhou para cima e viu o atirador recarregando a arma, apontando em direção à multidão. E foi quando tudo desabou. Ficamos presos na casa da minha tia pelas 6 horas seguintes, até que a polícia nos permitiu sair. Durante todo o caminho de volta para casa, segurei a mão de Pedro, perguntando se ele estava bem. Ele tinha estado muito perto do atirador no momento do ataque. Correu por entre as tendas, derrubando mesas no caminho para me encontrar. Ele viu uma pessoa sendo baleada e cair sobre quem ele assumiu ser sua namorada. Ele viu a mulher segurando-o enquanto a vida saía de seus olhos. Até hoje, ele não gosta de falar sobre o que aconteceu. Eu terminei com um olho roxo, joelhos machucados e arranhados, além de um grande galo na testa. Acredito que algum poder maior me protegeu para que eu sofresse apenas esses ferimentos leves. Levou 3 meses até que o FBI finalmente me entrevistasse e devolvesse meu sapato. Eles explicaram que demorou tanto por causa de quão perto estávamos do caos. Depois de um ano de terapia, me sinto menos ansiosa ao falar sobre o ocorrido. Ainda me assusto com barulhos altos, mas estou me curando. 3 vidas foram perdidas naquele dia, e a cidade de Gilroy ainda sente o impacto dessas mortes. A comunidade está se esforçando para se reerguer após o incidente, mas com a Covid, acredito que vai demorar até que o festival seja retomado. Penso muito sobre aquele dia e sobre a sorte que minha família teve de sair ilesa. Bem, vamos para o próximo relato. Eu estou compartilhando essa história sob um pseudônimo para proteger minha identidade. No final dos anos 90, eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Era um viciado em drogas vagando pelas ruas do centro de Los Angeles, sobrevivendo com restos de comida retirados do lixo, dormindo sob pontes e pedindo trocados a estranhos. Olhando para trás, só sinto arrependimento por esse período, mas o que vou contar aqui é sobre o evento que me fez mudar completamente e buscar a sobriedade. Numa noite eu estava dormindo debaixo de um viaduto isolado. Esse lugar era afastado, na periferia da cidade, o que significava pouca presença policial. Era um ponto que eu escolhi por ser tranquilo e longe de confusões. A vista do meu local de dormir dava para uma plataforma de concreto que se estendia por uns 50 metros. Era longe da cidade, uma caminhada longa, mas era o preço que eu estava disposto a pagar pela paz de dormir ali. Depois de um longo dia pedindo dinheiro nas ruas, eu me enrolei no meu saco de dormir, pronto para descansar. De repente, fui acordado por gritos. Virei o rosto e vi um carro estacionado ali perto sob o viaduto com as janelas abertas. Parecia haver uma confusão acontecendo dentro do carro. Sei o que você pode estar pensando. Eu pensei o mesmo no início. Talvez fosse apenas alguém se divertindo, mas aqueles não eram gritos de diversão, eram de agonia.
O local tinha uma cerca de arame em volta e, à noite, uma luz branca acendia ao lado da cerca, iluminando a área parcialmente. A iluminação não era das melhores, mas ainda dava para ver bem o meu entorno. Eu assisti, horrorizado, quando a porta do passageiro do carro se abriu de repente e uma mulher, vestida de maneira provocante, saiu mancando, segurando a perna. Fiquei congelado sem acreditar no que estava vendo. Ela implorava por sua vida enquanto se afastava do carro, desajeitada. Em seguida, a porta do motorista se abriu e uma figura saiu do veículo. Não consegui ver os detalhes, pois o lado do passageiro estava virado para mim. A pessoa apontou uma arma para a mulher e atirou. Lembro de fechar os olhos no momento do disparo e, ao abri-los, vi a mulher caída no chão, de costas. A cabeça dela estava virada, como se estivesse olhando diretamente para mim. Sua mandíbula se mexia, como se tentasse dizer algo. Essa imagem ainda me atormenta. O atirador, usando um casaco escuro com capuz e uma bandana no rosto, se aproximou dela. Ele ficou ali, parado por alguns segundos, apenas observando antes de disparar mais uma vez, finalizando o ato. Eu estava petrificado, sentado no meu saco de dormir, com a mão cobrindo a boca, tentando não fazer nenhum barulho. E então algo ainda mais perturbador aconteceu. Os faróis de um carro, na outra extremidade do viaduto, acenderam e se dirigiram para a cena. Por um momento, me senti aliviado, pensando estupidamente que essas pessoas estavam ali para ajudar. Não considerei que ninguém em sã consciência iria se aproximar de um assassinato com o atirador ainda armado e presente. Logo ficou claro que o veículo era uma van preta. 3 homens mascarados saíram dela, um deles com uma câmera de vídeo. Esses desgraçados estavam filmando tudo. Houve um breve diálogo, e os 2 homens que haviam saído da van caminharam até o corpo da mulher. Levantaram-na pelos braços e pernas e a levaram de volta para o carro. O atirador já estava próximo do veículo antes que eles chegassem, enquanto o cinegrafista permanecia de lado, registrando tudo. O atirador abriu o porta-malas e os homens colocaram o cadáver ali dentro. Sem me aprofundar muito, posso dizer que os homens não mostravam qualquer preocupação com o sangue. O cinegrafista se aproximou e entrou no carro para captar imagens de perto. O atirador então retornou à van trazendo 2 latas de gasolina. Eles encharcaram o carro com o líquido inflamável e o atirador riscou um fósforo, jogando-o em seguida, envolveu o carro nas chamas num piscar de olhos. Observamos juntos enquanto o carro era consumido pelo fogo. Ao encarar as labaredas, eu me sentia anestesiado. Parecia que já tinha alcançado o limite de choque e o que restava em mim era pura raiva. Raiva desses monstros pelo que haviam feito. Não importava se aquela mulher era viciada ou prostituta, ninguém merecia morrer assim, assassinada friamente sob um viaduto. O fato de terem filmado tudo tornava aquilo ainda mais revoltante. Foi nesse exato momento que eu decidi abandonar as drogas. Eventualmente, os 4 homens retornaram para a van e partiram. Logo depois, saí debaixo do viaduto e caminhei até o telefone público mais próximo para avisar a polícia. No início, acho que eles não acreditaram muito em mim, até que os levei até o carro ainda em chamas. Passei horas sendo interrogado por detetives e, claro, eles suspeitaram de mim. Afinal, um viciado morando nas ruas, achavam que eu tinha algo a ver com aquilo. Mas eu mantive minha versão da história. Fiquei detido por alguns dias, algo que provavelmente era ilegal, mas, para ser honesto, não me incomodou. Tive comida e banho de graça. Confesso que até fiquei um pouco irritado quando fui solto. Mais tarde soube que crimes parecidos aconteceram em São Francisco e Sacramento, e os responsáveis estavam na mira do FBI. Nunca soube ao certo se foram pegos. Espero que sim. Depois daquela noite percebi que já estava farto dessa vida nas ruas. O medo que senti foi o que me motivou a colocar as coisas nos trilhos, terminar meus estudos e me tornar professor de inglês. Hoje, tenho orgulho em dizer que estou sóbrio há quase 23 anos. Às vezes, ver o lado mais sombrio da humanidade é o que nos cura. O medo sempre encontra um motivo para estar presente.
Eu moro em Washington, na região do Pacífico Noroeste. Trabalhei por um tempo em uma lanchonete que ficava aberta até tarde, à beira da estrada. Na época, eu tinha 29 anos e geralmente assumia o turno de fechamento. A lanchonete costumava encerrar as atividades às 2 da manhã, o que era bem tarde, considerando que a área ao redor era pouco habitada. Ainda assim, por estarmos perto da rodovia, era comum termos pelo menos 1 ou 2 clientes até a hora de fechar. Cresci no Sul e depois de me mudar para cá, percebi diferenças claras nas pessoas. No Sul, o foco é muito grande em hospitalidade e conversa fiada, enquanto aqui, as pessoas são cordiais, mas não exageradamente próximas. Parece que o clima por aqui favorece quem é mais introvertido. Quando eu era garçonete no Sul, os clientes eram muito mais comunicativos. Já aqui, eles parecem preferir manter-se mais reservados. Já estava quase na hora de fechar. Embora oficialmente o último pedido pudesse ser feito até 2 horas da manhã, não era bem visto quando alguém chegava tão tarde e fazia um pedido. Ainda assim, naquela noite, foi exatamente isso que aconteceu. No prédio só estavam eu e o chefe. Por volta de 1h50, um homem corpulento entrou sozinho. Ele vestia uma calça jeans bem alta, uma camisa cinza por dentro de uma jaqueta marrom e usava um bigode marrom junto com óculos. Perguntei se ele preferia sentar no balcão ou em uma mesa, e ele escolheu a mesa. Ele sorriu o tempo todo, e eu sorri de volta. Dei-lhe o cardápio e avisei que a cozinha fecharia em 10 minutos. Ele olhou o cardápio rapidamente e pediu um café preto e torradas francesas. Nesse momento, se apresentou como Tommy. Por sorte, o pedido dele era simples. Fui até a cozinha e informei o chefe sobre o pedido, que apenas fez uma expressão de desagrado. Respondi com um "eu sei" e voltei para o salão. Tommy acenou para mim e quando me aproximei, ele começou a conversar, algo incomum naquele horário por aqui. Ele perguntou se eu era da região e reclamou dos buracos nas estradas. Expliquei que era por causa das geadas do inverno. Conversa casual. Disse a ele que sou da área, mas ele pareceu insistir um pouco demais sobre onde eu morava. Fui vaga, como sempre sou. Ele comentou que havia se mudado recentemente para cá. Enquanto ele falava, eu prestava atenção em sua linguagem corporal e no jeito dele. Parecia ser um tipo mais nerd e mais velho, talvez tentando flertar. Não me incomodou, já que eu estava acostumada com isso tendo trabalhado no Sul. Como ele era o último cliente, o chefe trouxe pessoalmente o prato. Fui buscar e servi Tommy. Naquele ponto, Tommy já tinha terminado sua refeição e tomado o café. O restaurante estava pronto para ser fechado. Limpei os balcões e mesas, terminando minhas últimas tarefas. Resolvi me afastar um pouco dele, ficando atrás do balcão, pois já estava cansada da conversa. Meu limite social havia sido atingido e tudo o que eu queria era ir para casa e descansar. Assim que ele terminou, deixei a conta na mesa antes mesmo dele pedir, sinalizando gentilmente que já estávamos fechados. Ele pagou com cartão e saiu. Como o chefe era quem trancaria o local, depois de limpar a mesa de Tommy e pegar minhas coisas, me despedi dele e fui para o carro. Notei 3 carros no estacionamento. O meu, o do chefe e um terceiro que eu não reconheci. Era um carro prateado, um modelo antigo, possivelmente um Toyota ou Audi de 2005. Não consegui ver direito dentro do carro. Os vidros pareciam escuros, ou talvez fosse só a falta de luz. Não dava para ter certeza se havia alguém lá dentro. O carro estava estacionado na área de terra, próximo à rodovia. Fiquei me perguntando se poderia ser o carro de Tommy. Entrei no meu carro e dirigi rumo à minha casa, que ficava a uns 20 minutos dali. Estava na estrada quando uma luz de aviso apareceu no painel, indicando que a pressão de um dos pneus estava baixa. Fiquei desesperada. Nunca troquei um pneu e também nunca precisei acionar o serviço de assistência. Ainda estava longe de casa e a pressão do pneu traseiro direito estava caindo rápido, de 20 para 10. Logo comecei a sentir o carro tremer todo. Precisei parar. Saí rapidamente para ver o pneu e ele estava completamente murcho. Foi então que do nada 2 faróis iluminaram a estrada, vindo em minha direção, até que o carro parou ao meu lado. Corri de volta para o meu carro e tranquei a porta. Estava sem saber o que fazer quando ouvi uma batida suave na janela.
Levantei os olhos e vi Tommy, o homem da lanchonete. Ele estava sorrindo para mim agora usando luvas. Cat, é você? Está tudo bem? Ele disse, rindo como se fosse uma grande coincidência. Meu estômago revirou. Sabia na hora que ele estava por trás daquilo. Ele fez um gesto para eu baixar a janela. Baixei só o suficiente para falar, cerca de 5 centímetros. Tommy perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que tinha furado o pneu. Ele fingiu não saber qual e eu informei que era o traseiro direito. Ele começou a caminhar para o outro lado do carro. Aproveitei o momento para discar 911 no meu celular e deixei o aparelho no meu colo enquanto Tommy voltava. Ele sorriu de forma estranha pela janela, dizendo que sabia trocar pneus e me pediu para sair do carro. Mantive a calma e disse que estava esperando meu namorado para me ajudar. Durante esse tempo, eu podia ouvir a operadora do 911 falando, mas mantive o volume baixo o suficiente para que Tommy não percebesse. Continuei a conversar de maneira que ele não suspeitasse, dizendo algo como: "Não sei como meu pneu furou, mas estou esperando meu namorado para me ajudar. Agradeço por se oferecer, senhor." Ele hesitou por um segundo e seu rosto perdeu o sorriso, ficando sério, antes de se afastar da janela. Aproveitei esse breve momento para cochichar ao telefone, explicando que o homem havia cortado meu pneu e estava tentando me forçar a sair do carro. A operadora pediu minha localização e rapidamente abriu o mapa no celular, informando o nome da estrada onde estava. Em seguida, um barulho ensurdecedor de vidro quebrando à minha esquerda me fez gritar. Pedaços de vidro caíram no meu colo e em pânico falei: "Estou falando com a polícia, é a polícia", enquanto mostrava o celular para Tommy. Ele olhou para a tela por um segundo e então enfiou o braço pela janela quebrada. Meu coração acelerou, achando que ele ia me agarrar ou me machucar. Mas ao invés disso, ele pegou meu celular e o jogou em direção à rodovia. Depois disso, ele correu para o carro e fugiu acelerando pela estrada escura. Ouvi o som dos pneus enquanto ele fazia uma curva fechada e desaparecia na estrada. Eu queria procurar meu celular, mas sem uma lanterna, teria que fazer isso na escuridão total. A única luz vinha do meu próprio carro. Tudo o que me restava era esperar e rezar para que Tommy, ou seja lá qual fosse o seu verdadeiro nome, não voltasse. Fiquei imensamente aliviada por ter conseguido passar minha localização à operadora do 911 a tempo. Logo em seguida, ouvi o som inconfundível de sirenes à distância. Quando vi as luzes piscantes se aproximando da estrada onde eu estava, comecei a chorar de alívio. Saí do carro e acenei com os braços até que vi as viaturas saírem da rodovia e entrarem na minha direção. Depois da primeira viatura, chegaram mais 2 carros da polícia. Encontramos meu celular, que estava completamente destruído. Descrevi o homem, o carro e a direção em que ele foi para os policiais. Um deles seguiu naquela direção, enquanto passavam as informações pelo rádio. Eles foram, sem dúvida, os policiais mais gentis que já encontrei. Não só trocaram meu pneu, como um deles me escoltou até minha casa, seguindo de perto para garantir que eu chegasse em segurança. O oficial responsável também me disse que verificariam as câmeras de segurança da lanchonete e me manteriam informada sobre qualquer novidade. Uma semana depois, recebi uma ligação desse oficial, informando que a investigação ainda estava em andamento, baseada nas imagens de vigilância. Essa foi a última notícia que recebi sobre o caso. Infelizmente, acredito que eles não o encontraram. Depois daquela noite, nunca mais voltei a trabalhar naquela lanchonete. Não valia a pena correr o risco de cruzar com aquele homem novamente.